que o cérebro humano não está preparado para isso, né, para receber essa quantidade bombástica de informações que a gente recebe cotidianamente. O tempo de uso excessivo no celular e também o excesso de informação. Ficar, rolando o feed por horas e horas e horas, vai gerar uma série de prejuízos, inclusive essa ansiedade que você comenta, né. Mas quando a gente começa a ver que o outro tem coisas que eu não tenho, que o outro tem um estilo de vida que eu não tenho, que o outro está consumindo coisas que eu não tenho poder aquisitivo para consumir. E aí eu começo a pensar na minha vida, começo a me desanimar, começo a pensar: o "Que que eu estou fazendo de errado?". Quantos gatilhos vão sendo disparados aí, com os hormônios específicos, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, pelo excesso de informações, ou até o excesso de dopamina, que é disparado também porque a gente é o hormônio do prazer instantâneo, né, e a tendência é a gente busca mais dopamina e mais dopamina. Começando mais uma edição do Saúde Sem Jaleco, o nosso podcast que traz ciência para você aqui em forma muito simples e muito tranquila. Não é verdade, dona Elis Marina? É isso aí, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma edição aí do Saúde Sem Jaleco para vocês. E hoje que é a nossa convidada mais que especial? É a Maura Neves, ela é psicóloga, vai trazer o tema aí falando sobre os desafios da saúde mental na atualidade. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. E você, Gilmar, Elis, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Tudo tranquilo, graças a Deus. Já vamos começar direto. Qual o principal desafio nosso na atualidade aí? Rede social seria um deles? Com certeza, Gilmar, com certeza redes sociais tá sendo um grande desafio aí para a saúde mental da população como um todo, né. A gente pensa não só nos adolescentes, que é um público bastante vulnerável, né, a esse tipo de pressão e excesso de informação, mas nós adultos também, né, o quanto a gente vem sendo desafiado cotidianamente a conseguir ficar sem o celular, acho que é uma das primeiras questões aí, né, o tempo de uso excessivo no celular e também o excesso de informação que vem junto a isso, e os conteúdos que são tratados dentro das redes e como a gente vem lidando com esses assuntos, né? No individual, no particular, né? Porque essa é uma questão social, mas que vai impactar de diferentes modos cada sujeito, né? Como que esse tipo de velocidade tem gerado aumento de número de ansiedade, de burnout? Como que você aborda isso dentro do seu consultório hoje em dia? Uhum. A gente viu, né, o avanço da tecnologia acontecer numa velocidade absurda que o cérebro humano não está preparado para isso, né, para receber essa quantidade bombástica de informações que a gente recebe cotidianamente. Ficar rolando o feed por horas e horas e horas vai gerar uma série de prejuízos, inclusive essa ansiedade que você comenta, né. Então, a gente tem aí uma série de questões que vão ser derivadas desse excesso de rolagem no feed por horas. Então a gente vai ficar. Eu estou prolixa aqui nesse momento agora, mas depois Fique à vontade. É, a gente vai ter um excesso de informações, então. Vamos pensar na ansiedade. O que pode gerar aí o excesso, né? Causar aí uma ansiedade mais excessiva, excedente em todos nós. Porque essa ansiedade é algo normal. Mas quando que ela se torna patológica, vamos dizer assim, né? É quando ela começa a atrapalhar. Quando ela começa a atrapalhar o meu modo de me relacionar comigo, com os outros e com o mundo. E a rede social, ela faz esse desserviço para a gente. Claro que tem perfis muito interessantes que a gente pode seguir, mas quando a gente começa a ver que o outro tem coisas que eu não tenho, que o outro tem um estilo de vida que eu não tenho, que o outro está consumindo coisas que eu não tenho poder aquisitivo para consumir, que o outro tem uma vida que parece mais interessante que a minha, e isso vem numa escala gigantesca para cada pessoa, porque vem em recortes, só que, né, recortes de vidas específicas, mas quando a gente recebe essa informação, parece que é todo mundo que está tendo acesso a um monte de coisas que eu não estou tendo. E aí eu começo a pensar na minha vida, começo a me desanimar, começo a pensar o que eu estou fazendo de errado. Será que eu não estou trabalhando o suficiente? Será que eu não estou sendo boa o suficiente no que eu faço? Olha quantas
vamos usar um termo atual, né? Quantos gatilhos vão sendo disparados aí quando a gente recebe esse tanto de informação que o nosso cérebro não processa de uma forma saudável. A gente pode até ficar feliz ali naquele momento por ver alguma coisa que parece engraçada, parece interessante, nos desperta algum desejo. Só que quando a gente se vê incapaz de alcançar aquela suposta felicidade do outro, aquele suposto conteúdo que parece que me faria bem, a gente começa a ter, tanto por disparar alguns hormônios específicos, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, pelo excesso de informações, ou até o excesso de dopamina, que é disparado também porque a gente é o hormônio do prazer instantâneo, né? A gente tem ali uma resolução rápida por vídeos curtos, por likes instantâneos. Só que conforme isso vai ficando, conforme a gente não tem mais aquela dopamina, a gente sente falta e a tendência é a gente busca mais dopamina e mais dopamina. E isso falando de um termo mais biológico, né? Mais científico nesse sentido. Mas falando em termos sociais o que eu, enquanto pessoa, me sinto capaz de realizar a partir daquilo que eu estou vendo no outro e desejando naquilo que eu estou vendo no que é do outro. A sua colocação ela é muito interessante porque a gente busca realmente aqui trazer toda essa informação com cunho científico. E o que você acabou de citar tem uma importância muito grande na nossa área da saúde no geral, que isso hoje não é só uma questão comportamental. As bases fisiológicas, essa questão hormonal, ela também é modulada através desses estímulos, né, Maura? Sim. E isso torna como um vício, né? Assim como o açúcar dispara a necessidade, a dopamina, como você diz. Totalmente, totalmente, Elis. A gente nós somos nosso corpo ele é químico, né? Ele é Sim. formado por reações químicas constantemente. E isso vai ser alterado pelo que a gente come, por atividades físicas que a gente faz ou deixa de fazer, por aquilo que a gente consome em termos de mídia, não só nas redes sociais, mas os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, tudo isso vai afetar o nosso corpo de modo que vão ter as produções aí dos neurotransmissores, os hormônios. O sentimento tem reações. O sentimento vai ter reação, sim, química, né, fisiológica no nosso organismo. Então, o conteúdo que a gente está vendo no Instagram, vou citar aqui uma rede social mais comum, de uso comum aí, né, das gerações, de ambas as gerações, né, sejam dos adolescentes ou dos adultos, a gente vai... todo o conteúdo que a gente está vendo, ele não vai ser neutro. A gente pode achar que a gente está descansando quando a gente está assistindo, rolando o feed, né? Quando a gente está no momento de pausa do nosso dia. Só que não, o nosso cérebro está recebendo uma série de informações. E isso vai ter um impacto fisiológico, como você disse, mas também comportamental. Perfeito. Doutora, o que me causa estranheza, e eu acabo entrando também nessa onda, é de que as pessoas no Instagram elas mostram uma vida fantástica. Mas a gente não para refletir que aquela pessoa tem um monte de problema também. Porque ela só mostra aquela coisa bonitinha. A influencer X, não vou citar nome, aquela que começa com a letra V, é uma pessoa maravilhosa na rede social, milionária, não sei o quê. Mas ela tem um monte de problema também. Como todo ser humano tem, é normal. Mas ela só destaca aquela coisa e eu quero ser igual a ela, eu quero ser aquela pessoa perfeita igual ela mostra ser. Por que a gente tem esse problema de não olhar a possibilidade do defeito que a outra pessoa pode ter na rede social também? Não na rede social, mas no dia a dia. A gente sempre quer ter parte boa. Aí não esquece que ela também tem os defeitos dela, né? Perfeito, Gilmar. Eu acho que a gente tem vários caminhos para responder essa pergunta, né? Não é uma pergunta simples, por mais que pareça. A gente está vivendo, já faz algum tempo, né, alguns anos aí, a ditadura da felicidade. A tristeza é um sentimento muito mal visto, embora extremamente necessário. Eu vou me corrigir, não é um sentimento, é uma emoção. A tristeza é uma emoção inata e super necessária para a regulação do organismo, né? A gente não é impossível nós vivemos felizes 100% do dia. Então não é que a gente, nossa, eu tive um dia super feliz. Nem 24 horas do dia a gente passa totalmente feliz. Nós temos picos de felicidade, de alegrias, momentos que nos levam até alegria e felicidade.
Somado a isso, a gente também está dentro de um sistema capitalista de consumo. Então, a gente tem muitas propagandas, incentivo a que esses influenciadores, por exemplo, também mostrem ter uma vida feliz, porque ela é mais vendável. Eu não vou conseguir vender um produto dizendo que eu estou triste, dizendo que eu sou infeliz, que eu não tenho uma vida próspera, abundante. Então, normalmente, esses influenciadores, eles vão viver de publicidade e essa publicidade vai esperar que eles demonstrem que eles têm uma vida modelo. Isso não é a realidade da grande maioria da população. Só que isso vai despertar um desejo no outro. E essa é a grande responsabilidade a que os influenciadores devem ter ou deveriam ter. A consciência de que a grande maioria da população não vai alcançar essa vida fantástica que eles mostram ter. Que também é irreal, é ilusória. E é uma grande mentira, né? Porque é natural do ser humano ter momentos de altos e baixos. Todos os dias, o tempo todo. A vida não é uma grande subida em linearidade, né? Em progressão. A gente precisa entender que a vida vai ter, sim, altos e baixos e momentos de depressão, momentos de tristeza. E a gente precisa ir buscando o equilíbrio dentro da vida possível e não dessa vida irreal que é mostrada nas redes sociais. Só que a gente vai sempre buscar como forma de idealização do outro, essa romantização da vida do outro. Né? Então, se o outro está tendo, e se o outro está me mostrando que essa vida é possível, eu acho que eu também posso ter essa vida possível, mas é uma vida, na verdade, impossível, feita de recortes. O que aquela pessoa está mostrando é só uma pequena parcela da vida dela que muitas vezes é até montada e não realizada na prática, vivenciada na prática. A gente nota a mudança no comportamento, é uma preocupação que o Gil e eu nós temos, e a gente sempre traz esse tema, esse tópico nos temas que a gente tem abordado, né, Gil? Das crianças e dos adolescentes. Ele tem 3 filhos, eu tenho um filho aí na pré-adolescência, o Gil tem um também já na pré-adolescência, e a gente vê como que essas influências de rede tem moldado cada vez mais, né, essa geração pré-adolescente, mudado alguns conceitos. A gente, dessa criação dessa realidade virtual, né? Eles se baseiam. É um trabalho desgastante para a gente como pais, né, Gil? E como que isso chega também através no seu consultório, a sua abordagem com essa turma dessa idade, dessa faixa de idade? Uhum. Eu não atuo com crianças, embora eu dê aula, né, de desenvolvimento infantil, então a gente pode pensar no desenvolvimento como um todo aí, né? Perfeito. Pensando desde o desenvolvimento maturacional até questões de criação e como o social e o cultural vão constituindo esse sujeito desde a infância, né? Mas eu atendo adolescentes e adultos, né? E isso é super importante de ser abordado dentro dos consultórios. Super importante, como eles estão se relacionando. Porque nós somos pessoas, né? Vamos lá, os seres humanos são sociais, desde a infância. Nós somos relacionais. Então, essas relações vão constituindo a gente, né? E a questão sempre vai ter alguma alteração, alguma mudança de geração para geração. Os nossos pais, né, eu e eles que somos da mesma geração, os nossos pais tiveram de lidar com coisas novas que não fizeram parte da geração deles. Sim. Foram mudanças... eu gosto de trazer muitas questões culturais porque a gente vai tendo essa influência da música, dos filmes, das formas de se relacionar. Eu lembro da minha mãe tentando entender o que era o termo ficar. Entendi. Que não tinha na época deles. Né? Antes era pegar na mão, depois vinha o namorar. Mas era um processo até o namorar. O ficar não existia. Surgiu com a nossa geração. Né? Então, para os pais de hoje, quais são os novos desafios que a geração atual vem trazendo? Eu acho que a comunicação é uma delas, né? Uma delas, porque perfeito. A nossa geração, apesar de a gente já ter tido acesso a celular na adolescência, mas a gente não era dependente dele para nada, né? Uhum. Era um meio de comunicação, mas a gente ainda tinha eu lembro, a gente estudava no mesmo colégio, então as aulas livres, era sempre em roda,
as aulas extras, os grupos, à tarde a gente sentava, trocava ideia, batia papo, biblioteca. E hoje eu vejo eles cada vez mais reclusos, né? E Sim. dependente da comunicação exclusiva no WhatsApp, no Instagram. Sim, isso é muito complicado. Muito complicado. Eu vou ter que voltar um pouquinho à base teórica aqui de novo, porque falando que nós somos seres relacionais, seres Perfeito. sociais. E é uma grande ilusão a gente pensar que nós estamos mantendo essa socialização via virtual, via online, via internet. É uma grande ilusão a gente pensar que a gente tem um monte de amigos, milhares de amigos, porque a gente tem um monte de seguidores. Mas será que a gente pode contar com tudo isso, todas essas pessoas no nosso dia a dia? Quais são as verdadeiras relações importantes, vínculos fortes que nós temos no dia a dia? Com quem contar? É. Então, acho que isso é super importante. E aí entra muito o papel dos pais nessa relação com os filhos, de ir instruindo esses filhos a ir identificando quem são as verdadeiras relações com quem eles podem contar no dia a dia, contar no cotidiano. Ah, quer dizer que algum amigo virtual não possa ser um amigo de verdade? Não, não é sobre isso. Porque eu tenho casos que aparecem que são relações muito, muito saudáveis até, que alguns pacientes, algumas pessoas, adolescentes têm com amigos virtuais, com quem eles confiam, de contar, conversar. Claro que a gente precisa fazer um adendo aqui sobre os cuidados de quem é essa pessoa que está atrás dessa comunicação, dessa conversa. Né? Mas, nesse caso, estou dizendo de um paciente que tinha uns amigos que realmente ele foi até encontrar um dia num parque, os pais levaram, os pais estavam muito atentos. E para essa pessoa que era extremamente tímida no cotidiano, esses colegas que estavam atrás da câmera favoreciam alguns desenvolvimentos aí para essa pessoa. Vira um suporte, de dar né? um suporte, conversar sobre diversos temas e refletir sobre diversos temas que, pessoalmente, ele não conseguia. Comigo ele trazia, mas ali no dia a dia dele era muito difícil de ter esse tipo de conversa, de diálogos com pessoas no presencial. Mas isso são, assim, exceções. Que, geralmente, esses adolescentes estão jogando com esses colegas. Não estão ali conversando sobre temas reflexivos, importantes para a vida cotidiana, enfim. Mas a gente precisa voltar, sim, a olhar para as relações tal como eram na nossa geração, né? Pensar em relações que são verdadeiramente frutos do ao vivo, do presencial. Porque é assim que a gente vai se desenvolver um pouco mais também, sabe? De poder contar, se sentir não solitário, não se sentir sozinho no dia a dia. Porque quando eu desligo o celular, e se o celular para de funcionar, e se eu tenho ali uma impossibilidade de usar o celular, eu vou me sentir como? Se eu olho para o lado e não vejo ninguém. Se eu não tenho um grupo com quem contar. Né? Então, é super importante que a gente consiga construir relações sólidas realmente na vida real, na vida cotidiana. Ali na escola, quem frequenta a igreja, no bairro, nos condomínios, na família. No grupo do esporte, se pratica um futebol, um jiu-jitsu, um balé, exato, né? na música, desenvolver nas essa artes, amizade, né? desenvolver isso. E, inclusive, deixar um pouco o celular de lado para praticar essas atividades, para desenvolver essas habilidades da comunicação, da escrita, que hoje eu chego, por exemplo, numa sala de aula, numa graduação. A dificuldade de expressão, De expressão, de redação. A gente perdeu essa prática. Então, eu faço questão de toda a aula, em algum momento, falar, à mão. Eu quero que vocês escrevam à mão. E não peguem o celular, não peguem o chat GPT. Pensem por vocês e com vocês, em grupo. Quero ver vocês pensando e escrevendo. Porque a gente se desabituou. Interessante. Eu respondi? Perfeito, perfeito. Super. Só fazer um disclaimer, hoje, exatamente hoje de quem está gravando aqui, a minha filha na escola teve uma atividade que eu achei muito legal, referente ao Dia do Índio. O que a professora propôs? Um piquenique, onde eles vão sentar nas árvores que tem na escola. Cada criança levou um prato de comida típica do indígena. Eles vão sentar, fazer um piquenique e conversar sobre índio. E vai ter gente para dar palestra lá. Interessante. Então não tem nada a ver com pesquisa celular. De internet. Nada a ver. Eles vão na prática lá comer a comidinha dos índios, que os índios faziam, né? Canjica, milho, enfim, sei lá. Base de mandioca, né? Isso. Farinha. Cada pai mandou lá a sua receita. E as crianças vão sentar e comer e conversar.
As 20 crianças da sala vão sentar e conversar. Eu Olha acho que só. essas vivências hoje têm se tornado cada vez mais importante, né? A gente percebe na escolha das escolas, né? O Gil e eu, a gente tem essa atenção. O quanto essas escolas, assim, têm se preocupado em se humanizar de fato, né, Sim. Gil? Porque eu acho que o termo que é isso, né? Você diz, o ser humano é relacionável. Então, vamos voltar na base do que é o ser humano, né? Então, essa visão mais humanizada em todos os sentidos da área da saúde, da educação, eu acho que traz eles um pouco ao que deve ser, né? Uhum, perfeito. Doutora, uma coisa também que a gente trouxe aqui, inclusive um pediatra, o doutor Márcio Guedes, ele falou daquela questão dos reels ou dos shorts, né, que são vídeos curtinhos e a criança fica rodando, e que isso prejudica. Do ponto de vista da psicologia, o que isso traz de dano para o cérebro de uma criança? Perfeito. A gente vai ter aí. A gente precisa aprender uma coisa que muitas vezes nós temos receio de fazer, que é frustrar as crianças. E o que esses shorts, esses vídeos fazem? Eles diminuem a capacidade de atenção, concentração e paciência, exercício da paciência das crianças. O cérebro de uma criança ele ainda é muito primitivo. Né? Ele vai se desenvolver, para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro ele termina de se desenvolver aos 24, 25 anos. Então, vocês imaginem quão prematuro ainda é um cérebro infantil. Né? Essa criança ela ainda está desenvolvendo o córtex pré-frontal, ainda está desenvolvendo áreas importantíssimas que vão ser necessárias, fundamentais para a apreensão de conteúdos escolarizados ao longo do desenvolvimento dela maturacional ali, do ensino infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Então, se a gente começa oferecendo tudo muito fácil para a criança, como é o caso dos reels, dos shorts, né? Não deixando, por exemplo, uma criança se haver ali com uma atividade na prática em que ela se frustra e ela testa milhares de possibilidades que vão fazendo sinapses, novas relações neuronais. Novas ligações neuronais, né? Que são uma sinapse vai passar uma informação, né, de um neurônio para o outro. A gente precisa dessa possibilidade para essa criança ter cada vez mais capacidade neuronal, né? Quanto mais estímulo a gente der para ela, não no sentido de estímulo vazio, raso, curto, como são os shorts e os vídeos curtos da internet, né? Mas quanto mais estímulo que a gente der no sentido tátil, dela poder tatear desde a criança pequena, soltá-la num tatamezinho, deixar ela brincar, experimentar o mundo ali na prática, né? Com material mesmo concreto, plástico, madeira. Depois ela lidar com um livrinho, depois ela lidar com questões de montar e testar e brincar. A gente precisa deixar essa criança viver no mundo real. Quanto mais a gente puder evitar telas, melhor. Porque a gente vai precisar que essa criança tenha um contato, um convívio ali com a realidade material dela. E depois, quando ela tiver um cérebro já um pouco mais maduro, então começar a acessar um pouco mais as telas, os conteúdos, e assim, deixar ela ver um filme inteiro. Deixa ela ver que as coisas têm começo, meio e fim. E precisa de um tempo de ação dela, de concentração consciente, que ela está ali para uma finalidade. E ela vai, então, trabalhando cada vez mais essa capacidade de atenção, de se manter em uma atividade por mais tempo. Ah, nossa, meu filho não tem paciência, mas você está deixando esse filho ter um tempo de qualidade com os materiais, com os jogos, com os brinquedos, com os filmes, enfim, a que ele está acessando? Ou você rapidamente vai, você também na sua vida corrida, ágil, sem tempo para você, nós mesmos, adultos, estamos tendo que lidar com essa questão do tempo. Né? Então, como que isso também está impactando as novas gerações? Se eu não dou um tempo hábil para essa criança de explorar algo no tempo dela. Saiu um vídeo recentemente, não sei se vocês viram, tem até um pediatra famoso, um senhor que eu vejo no Instagram, eu peço perdão que eu não lembro o nome dele agora de cor. Mas ele também, eu tinha visto o vídeo dessa mãe e ele pegou esse vídeo para fazer justamente essa análise, como as crianças e todos nós, voltando na questão de sermos seres humanos sociais, relacionais, querem se sentir úteis. E não ser só esvaziadas de questões. A mãe fala assim no vídeo, né? Eu não sou uma animadora de crianças, eu sou uma educadora. E eu quero que esse meu filho se sinta preparado para se sentir útil no mundo. Então, você vê ali uma criança de uns
2 aninhos, mais ou menos, você percebe que é bem pequenininho, aprendeu a andar recentemente, mas ele já consegue, por exemplo, levar uma caixa de papelão para o reciclável, junto com a mãe. Ele vai ajudando essa mãe nas tarefas domésticas. Ah, esse é trabalho infantil, trabalho doméstico? Não. Você está permitindo que essa criança atue no meio de que ela é parte. Ela não é um simples objeto ali de felicidade e alegria para os pais. É um ser humano funcional. É um ser humano funcional, que espera-se que seja um dia um ser humano funcional. Então, ela já vai aprendendo desde criança a mexer um ovo. Então, a mãe ela vai mostrando vários recortes do cotidiano e ela fala, demora um pouco mais? Demora. Mas eu sei que eu estou trabalhando para que meu filho seja um sujeito pro mundo. E não que ele simplesmente seja uma criança que vai ter umas necessidades ali atendidas de se sentir feliz porque a mãe está ali fazendo alguma coisa que vai ser útil somente para ele naquele momento específico da vida dele. O zelo, ele acaba, o cuidado, né? Ele acaba tendo uma barreira com o excesso muito tênue, né? Porque o que eu vejo, assim, nas relações com quem a gente convive, de, às vezes, na tentativa de proteger ou de sei lá, a pessoa às vezes tem uma história de vida muito sofrida e quer poupar o filho daquilo, acaba excedendo na entrega de tudo. Então, é muito permissivo, entrega demais, compra coisas demais, e aí a gente acaba vendo as crianças também com uma certa disfunção aí no comportamento por excesso de zelo também, né? Sim, sim. Aí a gente vai ter as crianças mimadas, as crianças que não conseguem, que têm baixa tolerância à frustração. E isso vai acarretando em outros momentos da vida da criança. É bem importante os pais se atentarem a isso, porque aí, geralmente vão ser crianças que vão ter dificuldade de relacionamento. Para fora de casa. Num contexto que já existe esse desafio da comunicação, né? Exato, porque vai chegar uma criança com uma criação, outra criança com outra criação, histórias que vão se entrelaçando. E se a gente dificulta que essa criança tenha a capacidade de se frustrar, de lidar com a frustração mesmo, né? E lidar com o diferente, com o dividir, com o compartilhar, né? Tudo é só para ela e é muito para ela e tudo o tempo é todo para ela, né? Essa criança ela vai ter sim dificuldade de se relacionar no futuro e no futuro muito próximo, né, na verdade. Uhum. Acho que eu tô no caminho certo. Eu sempre achei que estivesse no caminho errado, mas acho que eu tô no caminho certo. Só para você ter um exemplo. Eu acho assim que no meio que a gente anda convivendo somos minorias, né? Eu acho que eu sou o extraterrestre. Né? Aliás, não, eu me sinto um extraterrestre. Eu até comentei aqui no podcast algumas outras conversas. Ele já sabe dessa história. Sim. Numa reunião de pais, numa outra escola que meu filho estudava, ele foi chamado a atenção, um grupo de crianças, que eu fazia parte. Como toda criança faz bagunça, normal, tá tudo certo. A gente tem que corrigir, nossa obrigação é corrigir. Sim. Faz parte do dia a dia. E os outros 4, o problema era o celular. E o meu não tem celular. Ele tem 12 anos, não tem celular e não vai ter até os 14. É uma decisão minha da minha esposa. Uhum. Não vai ter celular. Ponto final. Não tem necessidade. Nós entendemos dessa forma. Cada um faz o que quer com seu filho. Mas os pais me olharam como se eu fosse um extraterrestre, como se eu fosse de outro planeta. Como assim seu filho não tem celular? Na época ele tinha 10 anos. Como assim seu filho não tem celular? Como que pessoal, isso pode ser possível? Não tem, não quero, não vai ter. É totalmente possível. Ele vive normal. Uhum. Assim, ele fica chateado porque os amiguinhos têm. Uhum. Ok, mas não vai ter. Sim. Não tem necessidade. Sim. Vamos pensar, né, nessa mesma lógica que você está trazendo, né, Gilmar? Quantos brinquedos nossos amigos tinham muitas vezes que a gente não tinha, que não dava para ter, né? Que meus pais não tinham dinheiro para comprar, ou que minha mãe já tinha me dado um presente e falar, não, você já ganhou outra coisa. Isso não. É o não, né? É a possibilidade de dar o não. Qual que é a maturidade para uma criança de 10 anos usar um celular que não é só o jogo da cobrinha que tem ali? Não é só um joguinho inofensivo. Né? Ainda quando a gente estava, talvez, na era do celular, que era ele fazia uma ligação, né? A possibilidade de uso do celular era fazer ligação e jogar. Mensaginha de texto e o jogo da cobrinha. Exato. E o Tetris, só. Até aí a gente conseguia ter um controle, né? E um cuidado sobre qual vai ser o uso desse equipamento. A partir do advento, né? do advento da internet, dos aplicativos. É a janela do mundo, né? A janela tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Exatamente. A rua virou o celular, gente. Antes os pais ficavam preocupados de deixar os filhos sozinhos na rua. Hoje eles acham que eles estão em segurança porque estão dentro de casa.
Com o celular, gente, a rua vira o celular. Então, a gente não sabe onde os filhos estão entrando, o que eles estão assistindo, com quem eles estão falando. E, às vezes, pais muito zelosos acham que estão conseguindo ter esse controle, mas não estão. Então, Gilmar, assim, eu acho que você sim, está indo na contramão de uma sociedade que se perdeu um tanto quanto com essas questões do celular. E na contramão disso também, na contramão no lado positivo também. Mas o lado positivo tem um outro pequenininho de 5 anos que todo dia ele chega da escola e fala, Liz, fala pra mim, porque eu vou buscar, né, minha esposa tá trabalhando nesse horário, eu vou buscar, ele chega em casa e fala, papai, eu quero ovo, mas ele frita o ovo. Ele tem 5 anos. 5 anos. Tem gente que fala, pô, mas você deixa o seu filho mexer no fogão? Não, mas eu tô do lado Você dele. supervisiona. Tô do lado dele. Tá em segurança. Mas ele quebra o ovo, aí quando ele quebra o ovo, espatifa tudo, ele fica bravo, aí ele taca o ovo, aí já quebrou o ovo que tava podre dentro, ele ficou bravo também. Mas ele tá fazendo o ovinho dele lá. Tá mexendo. O curtição dele nem comeu o ovo. Ele fica mexendo. Ele fica mexendo o ovo. Ele nem come o ovo, ele come metade do ovo lá e larga. Mas a curtição dele é chacoalhar o ovo lá. Chacoalhar o ovo, ver o ovo se transformar. Veja quantas possibilidades de conexões neuronais voltando, né? Seu filho está tendo nesse momento. De se sentir útil. A autonomia dele está sendo desenvolvida ali. Aí ele pega a escadinha que a gente comprou para ele usar no banheiro para escovar o dente, leva até a cozinha e põe lá no fogão pra mexer no ovo. Vai fazer a atividade manual dele. Eu vou falar para ele, não, faz, fica, eu tô aqui do seu lado, você não vai se queimar, vou te ajudar e tal, mas fica na minha cabeça, eu não falo para ele, né? Faz aí. Tá tudo certo. Quebra o ovo, tá podre, joga fora, pega outro. É isso, desde que orientado, né? Sem o papai não pode fazer. Sim. Né? Tem o papai junto aqui sempre, mas pode fazer. Mas já falaram, como você deixa seu filho mexer no fogão? Fazer o quê? Tem que mexer, ué. Depois vai ficar com 20 anos morando sozinho, fazer uma faculdade e não sabe fritar um ovo. A avó fazendo comida. Pois é, né, Liz? Exatamente. Hoje também, eu tenho minha mãe que me ajuda muito e mima o Arthur, mas a gente sempre dá uma podada na avó lá, porque senão a avó quer se deixar, né, dona Neia? Ela vai servir o café na boca. Então a gente sempre, claro que vó é pra isso, eu também sei dessa parte, mas eu acho que nós, como pais, a gente também tem que ir dosando esse mimo, né, Gil? Senão a gente perde essas crianças. Perde a mão, aí. né? Porque a criação, afinal de contas, é um coletivo. É um né? coletivo, Doutora, e eu sou daquela geração que teve síndrome do pânico sem internet. Bom, eu já tinha internet, mas eu nunca fui muito fã de ficar mexendo nos aplicativos e tal. Agora que eu estou começando a mexer nessas coisas. E uma coisa que eu sempre tive foi preconceito em psicólogo. Eu achava que era coisa de maluco, coisa de doente mental. Isso acontece muito no consultório? No consultório, eu poderia dizer que não, porque é ali onde as pessoas me procuram e geralmente já lidaram com esse tabu, com esse preconceito, né? Da loucura ser, da psicologia ou da psiquiatria ser voltada para a loucura, né? Mas sim, Gilmar, acontece muito. Mas a gente teve uma mudança conceitual aí grande, né? De paradigma pós-pandemia. Porque na pandemia as pessoas começaram, de fato, a perceber o quanto a saúde mental é importante de ser olhada e cuidada. E para que servem, então, os profissionais que se voltam para essa área da saúde, né? Eu não queria dicotomizar aqui, falar que saúde mental é separado de saúde, a gente é integral, né? Então, tudo vai impactar na nossa saúde como um todo. Mas, sim, é um tabu que vem de geração em geração e até hoje a gente percebe as pessoas falando, para que eu vou falar da minha vida para um estranho? Para que eu vou falar dos meus... Eu não tenho problema, eu consigo me resolver sozinho. Mas, muitas vezes, esse problema ele só é intensificado se você não tem com quem conversar, uma pessoa com uma qualidade de retorno, de conversa, de diálogo, que é de um nível profissional, uma pessoa que sabe o que fazer com o seu problema. Não estou falando que tem receita pronta, mas que tem base, né, teórica e prática, né, para poder lidar com o seu problema de um modo específico. Então, que não é só o conselho do amigo, não é só o chat GPT te dando respostas prontas e muitas vezes perigosas para uma ação que não vai ser efetiva ou eficiente para o seu caso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A psicologia é uma ciência nova no Brasil, né? Data aí de 1950, mais ou menos. Então, a gente vem trabalhando, desculpa, 1950 não, né? Tem 50 anos, mais ou menos, no Brasil, a psicologia.
Então, a gente vem trabalhando para quebrar esses tabus, para quebrar esses paradigmas de que é coisa de louco, né? E entender que, na verdade, nós temos, inclusive, questões de saúde mental e muitas delas que são produzidas socialmente. Então, às vezes, a gente vê uma culpabilização no sujeito, no indivíduo, medo dele ser culpabilizado, responsabilizado por questões psicológicas ou psiquiátricas que estão acontecendo com ele. Só que a gente vai olhar para um todo, para um contexto em geral. O que está acontecendo para você se manifestar, se expressar, ter sintomas dessa forma, né? Então, não é só... O sujeito, às vezes, tem vergonha. Acha que ele vai ser ali atacado, o dedo vai ser... Né, a culpa vai ser... vai ter uma acusação de culpa sobre ele. E não é isso, né? A gente vai tentar acolher e olhar para esse sujeito de uma forma cuidadosa, né? Bastante séria, e lidar com o problema dele de uma forma singular, entender por que o Gilmar age da forma que age, por que ele se afeta da forma que ele se afeta, por que essas questões são para o Gilmar desse jeito, né? Então, é um trabalho super bonito que a gente vai tecendo junto com o paciente, né? Eu demorei 5 anos para procurar um tratamento, 5, 6 anos. E aí o pânico já estava instalado que é a ansiedade, né? Excesso. É o excesso, daí já é Né? o extremo da ansiedade, né? Porque a gente tem níveis de ansiedade. Desde a ansiedade que é normal, que é esperada que a gente tenha, que às vezes é só um comprometimento ali que a gente tem. Eu estava ansiosa para vir no podcast, por exemplo, né? Dado o meu comprometimento aqui com vocês, a minha preocupação em vir dar uma boa entrevista, né? Mas a gente tem daí a ansiedade que já se torna um pouco mais complexa. Por exemplo, se eu deixasse de vir aqui hoje, de cumprir com o meu combinado com vocês, porque eu fiquei muito ansiosa e isso disparou uma preocupação extrema a ponto de eu desmarcar o meu compromisso com vocês. E isso já começa a atrapalhar o meu dia a dia. Ou se eu ficasse tão nervosa que eu não conseguisse formular uma frase, né? Tentasse formular uma frase e não saísse. E a gente vai tentando lidar com isso. Até o transtorno generalizado, né, de ansiedade generalizado, que a gente vai ver que isso vai atrapalhar a vida do sujeito de uma forma mais ampla, até chegar numa síndrome do pânico mesmo, que a pessoa achar que ela está morrendo. E ela realmente acha, né, Gilmar, você que passou por Eu isso. tinha convicção. Convicção de que está morrendo. E aí ela vai chegar num pronto-socorro, o médico vai olhar e vai falar assim, você está com uma síndrome do pânico, você está com sintomas físicos reais. É real. A falta de ar, a batedeira no coração, a ânsia de vômito, o desmaio, é tudo real. A imobilização. A imobilização. Você tenta se movimentar e não consegue. Eu também tive a minha no auge da pandemia. Então, assim, foram... Isso que eu já, assim, antes, uns 4 anos antes da pandemia, eu já fazia me tratava com a psicóloga, né? Então, essa barreira do Gilmar eu já não tinha. E mesmo assim, no auge da pandemia, eu acabei tendo 3 crises ali que foram terríveis. E a gente se vê congelado, né? Muitas Horrível. vezes porque a gente acha que a gente vai dar conta, né, gente? E de que não é nada demais o que a gente está tendo, quando os sinais vêm aparecendo. E eu acho que esse contexto geracional também, né, Gil? Eu não sei, a gente tem mais ou menos a mesma idade aí. Não culpabilizando ninguém, mas a forma como a gente foi criado, às vezes para não dar trabalho ou para ser bom naquilo, gera uma autocobrança em que a gente não quer levar esse problema para ninguém. E a gente acha que vai resolver e acaba não resolvendo nada, né? A gente entra num... Perfeito. E a gente, e também, somado a isso, né, Elis, pensando nas gerações dos nossos avós e dos nossos pais. A gente viu essas gerações também achando que tinha que dar conta de tudo sem pedir ajuda. É isso. A gente aprende por modelo também. É isso. Então, se os nossos pais não nos ensinaram mostrando que a gente pode pedir ajuda para realizar... Não é fraqueza que nenhuma. não é fraqueza, a gente dificilmente vai buscar por essa ajuda. Só deixar claro, hoje eu acho que deveria ter psicólogo em todas as escolas. Sem dúvida. Rede pública, rede particular, deveria ter um psicólogo lá durante todo o período de aula, disponível, 1, 2, 3, sei lá, Perfeito. quantos necessário para ficar disponível lá do aluno para ele ser atendido. Eu sei que isso nunca vai acontecer, infelizmente, no Brasil, pelo menos eu não vou ver isso e meus filhos não vão ver, mas hoje eu entendo que deveria ter porque faz bem para eles, faz bem para a família, faz bem para todo mundo. E digo mais, todo mundo deveria ir para um psicólogo pelo menos uma vez por mês. Uma vez, exatamente. Olha, eu sou da área, a Maura estava falando dessa questão de se denominar como saúde mental, às vezes até um pouco fora da área da saúde.
eu trabalho muito, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu posso sem jogar flores nenhuma. É um dos principais pilares, eu acho que para tratamento de qualquer tipo de patologia, mesmo que ela seja física, é a parte da psicologia. É onde você vai ter doenças sérias, gravíssimas, como o enfrentamento de um câncer, e a pessoa tem essa parte emocional obviamente desestabilizada. É aquela senhora que você está lá tratando uma artrose de joelho e que às vezes ela é extremamente deprimida e o tratamento não evolui porque ela não consegue talvez quebrar uma barreira de vestir uma roupa e frequentar uma academia em público com medo do julgamento ou pelo peso ou pela idade. Então eu entendo, depois de tudo o que eu vivenciei, valorizo ainda mais essas questões da saúde mental, e eu acho que é um dos principais pilares. Todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, se consultar, tentar se entender, tentar se encontrar. Eu acho que é muito importante. E a doutora falou um negócio interessante. Quando a gente tem esses problemas, a gente procura um amigo. É legal, é bacana. Mas o amigo ele não tem o preparo técnico para te auxiliar. Ele vai te dar o ouvido, vai te dar o coração, vai te dar a alma, mas ele não tem o preparo técnico para te dar o conselho que vai te levar para o caminho certo. Ele vai te ouvir, ok, muito bom. Mas ele não tem a técnica para te encaminhar para você melhorar. Exatamente. É uma coisa assim que eu passei também. Como a doutora disse, né, a gente sempre tem poucos amigos na vida. Exato. Procurei os amigos e ok, eles me ouviram, tá tudo certo. Mas eles não tinham a direção, a direção, conhecimento técnico para me encaminhar para uma cura, para uma melhora. Né? Não cura ninguém vai ser curado, mas para uma melhora, né? Perfeito, porque assim, o amigo, ele vai te ouvir. Ideia de amigo mesmo, né? O conceito de amigo, né? Se a gente pensar, ele vai te ouvir. E ele vai buscar te acolher. Alguns vão passar a mão na cabeça, né? Que é pior? Que às vezes é pior, às vezes você está fazendo alguma coisa de muito errado, às vezes você está errado na situação, né? Mas o amigo não vai te apontar porque ele é teu amigo, porque ele quer manter aquela amizade, né? Então, às vezes o amigo ele não vai saber te aconselhar da forma correta, não vai conseguir compreender o seu problema em termos das causas. O que está causando esse problema? E aí, esse é o papel fundamental do psicólogo, investigar as causas do sofrimento psíquico. O que está fazendo aquele sujeito estar onde ele está, né? Por que ele está deprimido? Por que ele está ansioso? Por que ele está tendo dificuldade nos relacionamentos? Por que ele está tendo dificuldade? Enfim, quais são as questões dele e as causas dessas questões. Então, a gente vai investigar não só a aparência do fenômeno, porque o acesso à aparência todo mundo pode ter. Né? A partir do momento que eu contei para você que eu estou com um problema específico, mas compreender as causas desse problema, dessas questões, aí a gente precisa de uma ajuda especializada. A gente precisa de uma relação que vai se basear num vínculo de identificação. É um processo também. E é uma relação também que vai se estabelecer com o profissional. Mas é preciso que o paciente esteja aberto a essa relação, a esse novo tipo de relacionamento que ele vai estabelecer ali com aquele profissional que é indicado para isso. E aceitar que a ótica dele vai mudar, né? Que ele vai começar a enxergar um enfrentamento de si mesmo, eu falo, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a culpabilizar um terceiro e às vezes é nossa atitude. Então, assim, é um mix total de emoções ali o tempo todo, né? Sim, e é um desafio, né? Eu vi o pessoal já escrever assim, se você está fazendo pilates e está fácil, você não está fazendo certo. É mais ou menos assim com a terapia também. Se está muito fácil, é porque não está muito certo. Porque a ideia realmente é você se pensar, refletir sobre você e procurar um caminho de autoconhecimento que até agora o que eu fiz me levou para esse resultado. Exato. Será que eu não tenho que rever Legal. como eu estava agindo, o que eu estava fazendo, né? A mesma atitude não vai levar a resultados diferentes. A gente vai precisar rever, então, os caminhos que a gente estava escolhendo para levar a resultados novos. Né? Isso que a doutora acabou de falar é interessante, porque quando eu tive o pânico, que eu aceitei o psicólogo e o psiquiatra com remédio e o psicólogo com a conversa, né, com a técnica, que é essa diferença, né, do psicólogo e do psiquiatra. O psiquiatra é o médico, ele pode passar remédio, o psicólogo não pode. Essa é a técnica, para quem não sabe disso. Na terceira sessão, o psicólogo já acertou qual era o meu problema. Estava tão na cara, isso aí eu não enxergava. Sofrendo 6 anos, eu não enxergava. Só que eu só consegui me desvencilhar disso depois de 7 anos de terapia. Olha só. Então, assim, estava tão na cara, mas eu fiquei ainda remoendo isso mais 7 anos.
gente. Nós somos muito complexos, né? Achei perfeito isso que você trouxe, Gilmar, que exemplo bom. Primeiro porque as pessoas já querem que na primeira sessão as coisas se resolvam. Que o profissional venha com uma receita pronta. Ah, tá. Seu problema é esse, a resposta é essa aqui, ó. O caminho é esse aqui, pode ir para casa. Isso aqui, geralmente, quem faz realmente é o médico. A conduta médica, ela tem essa característica. Por isso que se confunde tanto. Né? A gente está muito acostumado a ir se consultar com o médico, que vai, então, dar um remédio para solucionar o seu problema. A psicologia não funciona assim. A psicoterapia não funciona assim. A gente vai precisar de tempo. E de tempo de qualidade. Então, precisa de uma vez por semana, não pode ser quinzenal? Muitos pacientes chegam já perguntando. Não. Porque a gente precisa que vocês tenham um tempo de amadurecimento do que foi conversado ali na sessão, mas voltar na sessão seguinte também trazendo as reflexões que foram feitas, insights que vocês tiveram, ou outras questões que o próprio psicólogo pensou a respeito do seu caso ao longo daquela semana, que vão favorecer que você tenha um tratamento mais eficiente dentro da psicoterapia. E que pode durar anos, como o Gilmar falou. Anos. E isso é muito bonito dentro da nossa profissão, porque é um vínculo de qualidade que vai se estabelecendo, e conforme esse vínculo vai se estabelecendo, mais o paciente vai se sentindo à vontade e confortável para trazer questões dolorosas que ele não tinha coragem de falar em voz alta para ninguém e nem para ele mesmo. Muitas vezes a gente não tem coragem mesmo de assumir para nós mesmos algumas dores, algumas coisas que nos levam a ter alguns problemas, né, que nos geram algum sofrimento. Imagina dizer para um outro. Eu tenho pacientes eu tenho um paciente em específico que eu me recordo que ele levou 1 ano para me trazer a real demanda dele. Ele precisou desse ano vindo religiosamente, semanalmente, pagando direitinho, né? Mas era o tempo dele e eu quase toda semana me questionava. Será que ele volta semana que vem? Porque eu mesma não estava entendendo muito bem o que estava levando ele a voltar toda semana. Mas ele sabia o porquê que ele estava ali. E é isso que importa. A gente tem que ter fé no processo. Confiar no processo. Se o outro está voltando, é porque, para ele, está fazendo algum sentido. E eu respeito esse tempo. Se ele demorasse 7 anos, Gilmar, se ele demorasse 8 anos, é o tempo do paciente. Isso não tem a ver com a prática médica. Percebem qual a diferença? E acho que é por isso também que gera, muitas vezes, dúvida. De, eu vou ficar lá conversando, vou ficar lá papeando. Não, tem que ter uma implicação do paciente no seu próprio processo, né? Assim como ele tem que tomar um remédio, lembrar de tomar um remédio, se o médico encaminhar a receita, não vai adiantar nada se ele não tomar. Não vai adiantar nada ele vir para o processo psicoterapêutico e não trabalhar efetivamente, ativamente, no seu próprio processo. Muito bom mesmo. Elis? Você fala, a gente entrou agora numa abordagem do tema mais adulto, né? E a gente percebe que hoje, você falou da pandemia, principalmente alterações na relação de trabalho. Por que as pessoas hoje, mesmo sendo extremamente produtivas, elas tendem a uma tendência de procrastinação, de excesso de alteração de ansiedade, além das redes sociais? Uhum. Eu gosto sempre de pensar, né? A procrastinação é uma palavra que veio aí para o nosso vocabulário recentemente, no senso comum, né? Eu gosto sempre de traduzir com a pessoa que me traz. Nossa, procrastino demais. O que você quer dizer com procrastinar? Por que você acha que você está, então, se demorando para fazer uma tarefa? Que tarefa é essa? Ela exige muita... É uma tarefa muito complexa para você? Você se sente incapaz de resolver essa tarefa? Você está com medo do julgamento do seu chefe, do seu colega, em relação à execução dessa tarefa, de como você vai executá-la? Porque, geralmente, a procrastinação ela vem junto com essa baixa autoestima, com a crença de que você é incapaz de resolver aquele problema que te foi dado. Entendi. Então, você está muito cansado também daquele trabalho. Sensação de esgotamento, de né? esgotamento. Então, é uma outra forma também de uma outra motivação para a procrastinação acontecer, né? É esse esgotamento, é o cansaço. Então, a pessoa está já cansada. Ela precisava de uma pausa. Ou ela já precisava parar de trabalhar naquele dia. Já deu a cota dela de trabalho naquele dia. Mas ela se exige dar continuidade. Por várias outras questões. Daí vai depender de cada um. Né? Às vezes é por medo de não entregar, ou às vezes realmente ela precisa entregar
aquela tarefa obrigatoriamente no dia seguinte, sei lá, por exemplo, tem um prazo, ela precisa resolver, mas ela já está exausta. Ou ela está com medo de, ao não entregar, por exemplo, ser demitida ou ser notificada ali naquele trabalho, enfim. Então, tem várias... As motivações sempre vão ser particulares, individuais, que a gente vai ter que investigar junto ao paciente. Sim. Mas as causas são muito semelhantes, no geral, né? Ou é o medo do julgamento, ou é o próprio auto-julgamento de achar que não vai dar conta daquela tarefa, ou o cansaço, né? Realmente, a pessoa fica improdutiva depois de horas de trabalho. Ela precisa parar, ela precisa descansar. Né? E muitas vezes isso não é compreendido. Isso não é aceito, né? Nem pela própria pessoa. Foi essa pergunta, mais ou menos, Elis? Sim. Foi sim. Tem outra coisa também que até que essa semana eu comentei com eles, que algumas gravações aqui aconteceram algumas falhas que o público talvez não tenha percebido, mas eu percebi e eu me culpo muito quando eu erro. Eu ia falar dessa pergunta agora, mas pode falar. E eu tenho consciência que eu me culpo muito quando eu erro e isso eu não consegui me livrar ainda. Eu acho que eu preciso de mais uns 7 anos de terapia para tentar me livrar disso. E talvez não se livre, né, E Gilmar? que talvez não vou me livrar. Talvez seja da sua estrutura, de personalidade mesmo, né? Talvez você identifique, eu sou muito preocupado com não me permito errar, eu me julgo muito, me culpabilizo demais. Talvez você até chegue a uma questão da tua história, do porquê você é assim, mas talvez você não mude, porque você já é essa pessoa que quer entregar um bom resultado, você não se permite falhar, né? A ideia é que tentar pegar um pouco mais leve com você, né? É sempre importante tentar pegar mais leve com a gente. Só de você ter consciência sobre isso, já é um passo. A luz da sala bagunçada tá acesa, né? Você já tá vendo aonde tá a bagunça aí, né? Isso. Mas se ela vai ser arrumada, já são outros 500, né? É difícil, eu não consigo... Eu vejo o negócio errado, que eu cometi o erro, e eu não me perdoo. Eu podia ter Não feito foi certo. você que cometeu o erro. Essa parte eu vou fazer a sua defesa agora em seu nome. Tem coisas que fogem da nossa autonomia, do Mas nosso... eu devia ter visto. Mas, por exemplo, e se queima alguma coisa, não tá na sua alçada. Mas eu devia ter Se visto. desencaixou, mas o ver não vai mudar o fato daquilo acontecer. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que aprender com o tempo, que nem tudo tá sob a nossa responsabilidade. Ou controle, eu acho que a palavra o controle. Essa é a questão, nem tudo tá no meu controle. Exato. Isso. E quando eu perco esse controle, que acontece alguma coisa errada, Que não isso... tem, que a gente não tem. Pois É uma ilusão o controle. A gente tem controle então. sobre pouquíssimas coisas. Acho que essa é a chave. Quando eu perco o controle, o negócio fica meio estranho. Uhum. Aí eu acho que eu devia ter pensado melhor, feito diferente, revisto, e aí, bom, mas enfim. Não é uma consulta aqui, né? É uma conversa, é um bate-papo para a gente entender melhor a psicologia. Mas a doutora trabalha numa linha diferente aqui, uma linha diferente, na verdade, uma linha que eu não conhecia. Teoria de Vygotsky, é isso? Vygotsky. O que significa isso? O Vygotsky, ele foi um autor da antiga União Soviética, né? Ele nasceu lá antes de 1900 e ele foi desenvolver uma teoria que ficou conhecida como psicologia histórico-cultural. A base é o materialismo histórico-dialético, são palavrões aqui, né, gente? Que eu vou ter que ensinar lá aos meus alunos sempre, né? O que isso quer dizer na base teórica. Mas, basicamente, traduzindo, ele vai entender que nós somos seres que nascemos biológicos, seres biológicos, com arcabouço biológico, então um corpo com emoções e com funções psicológicas muito elementares. Só que a gente vai se tornando humano na cultura e no social, a partir da inserção no social. A Elis só aprendeu a ser quem ela é, o Gilmar só aprendeu a ser quem ele é, porque vocês estiveram imersos na cultura. Alguém ensinou a vocês como serem pessoas, a princípio, né? Depois como serem mulheres, como serem homens, né? E tudo isso vai passar pelo social, e tudo isso vai passar pela cultura. Isso é um dos elementos importantes dessa teoria. Então, a gente nunca vai descontextualizar. Nenhum sofrimento é individual. Mas a forma de sofrer, sim, né? Vai ser singular a cada sujeito. Então, a gente vai sempre olhar para o macro, né? Para o social, mas também para o sujeito singular na sua história, em específico.
Vai entrar também a questão da ontogenética, da filogenética, falando aqui num outro termo mais científico, né? Qual que é a história da nossa humanidade, como a gente chegou a ser o homem, como nós somos hoje, com as tecnologias todas que nós temos hoje, com os conhecimentos todos que foram desenvolvidos pela humanidade, e como a gente se desenvolve no nosso próprio processo, desde a gestação até a nossa morte. Né? Daí já é a ontogenética. Então, ele é um autor que vai olhar muito para essa questão, sem desvincular o biológico do social, mas ele vai entender que o social e o cultural são extremamente importantes para a nossa constituição. A gente não se constituiria humanos, propriamente ditos, ou não nos hominizaríamos, não nos tornaríamos homens, como da nossa espécie mesmo, sem a cultura. A gente precisa disso para formar funções psicológicas superiores, que é a nossa capacidade cada vez mais complexa de pensar, de nos comunicarmos, de ter uma atenção mais focada, de ter uma consciência mais ampla. E tudo isso vai impactar, vai formar a nossa personalidade. E quando eu falo em psicologia, vem Freud na cabeça. Talvez um dos poucos nomes que me vem na cabeça. Confesso minha ignorância. E que ele nem era psicólogo, Gilmar. Então, essa é a questão. Curiosamente, né? As pessoas realmente, eles ficam... isso que você trouxe foi muito bem colocado, né? A diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Psiquiatria, só para o público em geral saber, é uma especialidade médica. Para a pessoa poder se tornar psiquiatra e receitar remédio, primeiro ela tem que ser médica, tem que cursar medicina. Depois ela vai para a residência em psiquiatria. A psicologia é uma ciência à parte. Ela vai entender como os fenômenos psicológicos se constituem, como se apresentam, como são. Então, como a gente pensa, como a gente se comunica, como a atenção funciona, como são nossos processos psicológicos fundamentais que nos tornam pessoas, né, ativas no mundo. E a psicanálise, ela é do Freud. O Freud não era nem psicólogo, ele era médico, e ele foi, a partir da atuação dele com os pacientes dele, percebendo que tinham questões que se manifestavam organicamente no corpo, mas que não tinham uma questão biológica que fundava aquele sintoma. O sintoma era inconsciente. O sintoma era algo intrapsíquico. E aí ele vai descobrir, através de técnicas, como desvendar ali. Por exemplo, ele trabalhou com a hipnose ou com a associação livre, que era o método freudiano, né? Enfim, a psicanálise vai ser fundada ali com o Freud, então, que é diferente da raiz da psicologia. Você veja a importância do marketing, né? Ele era um bom de marketing. Ele não era psicólogo, mas se perpetuou como um psicólogo. Exato. Embora, né, o marketing dele tenha sido, na época dele, muito mal visto no sentido para a sociedade de medicina que ele foi expulso. Os médicos disseram, como é que você está querendo dar nome e tornar palpável algo que é invisível, né, que não é mensurável, que é esse inconsciente aí. Ele foi expulso da sociedade de medicina. Vygotsky, né? Vygotsky. É interessante porque, se a gente pensar, eu quando tive meu pânico, parece que eu comprei o pânico na prateleira. Devolve ele. Não quero ele, não. Quando eu adquiri o pânico... Quando eu adquiri no mercado ali, eu comprei por R$15. É justamente por causa do meio onde eu trabalhava, que me levou aquele problema. Perfeito. O Vygotsky, ele vai falar, gente, que o meio é fonte de desenvolvimento. Você acabou desenvolvendo o pânico por conta do meio no qual você estava inserido. E o meio é relacional. Então, também um modo como você lidou com as questões que o meio te oferecia. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. Às vezes, a gente não consegue mudar o meio. Eu não consigo deixar aquele emprego. Ai, nossa, você está sofrendo tanto porque você não deixa. É muito fácil, né? Que você não paga minhas contas. Então, é muito fácil pensar dessa forma para quem está vendo de fora. Por isso, muitas vezes, a terapia é importante. Porque se você não consegue mudar o meio, tem alguma coisa aí que você consegue mudar. Que é a sua forma de se relacionar nesse meio. Como você está vendo o trabalho? Como você está se relacionando com o trabalho? Quais são as pressões que estão aí inseridas em você para que você desenvolva o pânico em relação ao trabalho? Então, se a gente não consegue mudar o meio, a gente pode, pelo menos, tentar fazer com que esse sujeito se torne mais consciente do sofrimento a que ele está subjugado, inserido dentro daquele meio, e contribuir para que ele saia desse sofrimento. Perfeito. Foi isso que eu consegui fazer. Perfeito, Gilmar. Dei aquela famosa melhorada
E depois o próprio meio me expulsou de lá, então deu tudo certo. Olha, você se alterou tanto, você se transformou tanto que o meio falou, ele não me serve mais. Exatamente foi isso que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. O meio não me quis mais, graças a Deus. Uhum. Liz? Tá sendo expulso? Não fui expulso, mas foi como se fosse. Mas enfim, Isso foi ruim pra você? foi ótimo. Então, é isso que é importante as pessoas saberem. Às vezes a gente se transforma e a terapia faz muito isso. Você começa a colocar limites nas relações que antes você não conseguia colocar. Você aprende a dizer não. Você aprende a se posicionar, a se valorizar. E o meio fala, peraí, quem que é essa pessoa? Não foi essa pessoa que eu contratei, não foi essa pessoa que eu comecei a namorar, não era essa amiga que eu tinha, não era esse filho que eu criei. Porque essa pessoa começou a estabelecer limites dentro das relações. E aí, de repente, ela não serve mais. Mas, para ela mesma, ela foi muito benéfica. As transformações dela foram muito benéficas. Como diz minha mãe, né? De repente, um pontapé na bunda vira um grande empurrão, né? Exatamente. Não que o senso comum também brinca, né? A gente brincar não foi livramento. Exatamente. Né? Foi livramento. Minha mãe também fala isso. Você acha que hoje o fato de a gente ter uma procura maior na busca da psicanálise, da psicoterapia, estamos vivendo aí uma geração mais frágil emocionalmente ou mais consciente? Mais consciente, sem dúvida. Sem dúvida, mais consciente. Porque o sofrimento sempre esteve aí, gente. O sofrimento é inerente ao ser humano. É impossível a gente viver uma vida inteira, às vezes um dia inteiro, sem sofrer por alguma causa. Então, antes a gente só não olhava para isso, né? Antes a gente só não dava espaço para ter essa consciência de que havia um sofrimento e então tentar transformá-lo. Buscar por ajuda, buscar por um tratamento, buscar por refletir sobre esse sofrimento não é se fragilizar. Ao contrário, é dar luz para o que me torna um sujeito, para o que está me trazendo sofrimento e me torna mais consciente, me dá ferramentas, possibilidades de lidar com esse sofrimento. Portanto, me tornar mais forte, mais saudável. Você falou sobre a dificuldade da comunicação, da gente desenvolver o relacionamento nos dias de hoje. Você enxerga que os relacionamentos hoje eles são mais descartáveis? As pessoas hoje elas não toleram tanto, até para não sofrer e gira, a roda gira. Uhum. A gente está tendo, né, desde o Bauman, que falou dos relacionamentos líquidos, né, da sociedade líquida, que ele começou a perceber isso, né, dessa possibilidade maior de alteração aí de relacionamentos, né. Tem uma outra questão importante também. Acho que essa questão, nunca para mim é uma questão simples de responder, tá, gente? Vocês estão vendo que abrem várias abas aqui e eu vou pensando junto. Ao mesmo tempo que foi super importante ter a possibilidade de um casamento ser desfeito, porque antes não era, né? Veio o desquite, veio o divórcio como algo legalizado, né? Mesmo assim, as mulheres eram muito mal vistas até um determinado momento em relação ao divórcio. Ter essa possibilidade abriu margem para que as mulheres saíssem de relacionamentos tóxicos, abusivos, infelizes. E aos homens também, né? Porque a toxicidade não é só de um lado, mas via de regra as mulheres que sofriam mais dentro dos relacionamentos, né? Heteroafetivos, vamos dizer assim, ou heteronormativos. Com o advento né, com a possibilidade do divórcio, então se abriu novas possibilidades de relações, né? Então eu não preciso só ficar com um parceiro para o resto da minha vida. E isso foi bom. Por outro lado, se a gente trouxer para os tempos atuais, né, a gente pensar nos aplicativos de relacionamento, a gente tem a envergadura da vara foi para o outro lado. Enquanto antes eu tinha a obrigação e a única possibilidade de ficar com um parceiro só a minha vida inteira, agora eu tenho a possibilidade, então, de experimentar inúmeros parceiros a minha vida inteira. É a envergadura da vara, né? A gente sai de um lado e vai para o extremo oposto. E qual que é o equilíbrio disso? E a gente vai precisar olhar para essas questões como elas estão impactando aí também na saúde mental dos sujeitos que estão envolvidos. Então, você ficar ali olhando um dia inteiro uma cartela de opções de novas possíveis relações vai ser muito parecido com você ficar rodando o feed do Instagram sem chegar a lugar nenhum. Você até pode encontrar uma pessoa ou outra
ali que vai te trazer uma possibilidade de um relacionamento. Mas até você ter como pano de fundo, se não der certo essa, eu descarto porque já tem outras, também te torna menos flexível às frustrações que um relacionamento pode trazer. A gente vai cair em todas as temáticas que a gente já trouxe hoje, né? A ditadura da felicidade. Então, esse relacionamento tem que me tornar feliz 100% do tempo. Se não me está tornando feliz 100% do tempo, não me serve, não quero. Eu vou descartar e eu vou procurar outra pessoa. Esse relacionamento tem que me dar sempre um frio na barriga. Nossa, eu adoro a sensação de estar apaixonada. Ok, mas com o tempo isso passa. E aí sim que você vai começar a transformar essa relação numa relação estável, com um vínculo saudável, que é uma pessoa de confiança, com quem você pode contar, um parceiro real para a tua vida. Se você ficar sempre preso à sensação de apaixonamento o tempo inteiro, que é aquele frio na barriga, aquela adrenalina, né, você está fadado também a ficar sozinho. Porque quando você, de fato, vai ter uma relação que vai ser duradoura? É com o tempo. É construído. Relação é construída, é construção. Então, a gente tem uma sociedade também ansiosa nesse sentido, porque tem muito medo de estar também perdendo tempo num relacionamento que não vai levar a um futuro. E aí gera uma ansiedade de, será que essa pessoa vai me trazer esse resultado logo? Será que ele vai me pedir em namoro logo? Será que ele vai pedir em casamento? Ou será que ela vai ser a mãe dos meus filhos, de fato? Será que ela vai ser uma boa mãe? Será que... Todos esses serás, gente, nunca se teve essa certeza. Em geração alguma se teve essa certeza. Mas hoje, com as redes sociais, tem ainda mais ilusão de que você vai encontrar no próximo match. E é uma ilusão. Porque relação é construção. Perfeito. Mais alguma coisa, Liz? Por hoje, a gente vai encerrar aqui com a doutora Maura, mas a gente vai conversar mais, sim, com certeza, porque esse é um assunto que se tornou importante para mim, né? Eu, como já falei aqui ao longo do programa, a psicologia para mim ficou algo necessário na vida do ser humano. É necessário passar pelo psicólogo pelo menos uma vez por mês. Essa é a minha opinião. Posso estar errado ou não, sei lá, não importa, mas é a minha opinião. Mas todo mundo deveria ter isso. Todo mundo deveria passar por psicólogo uma vez por mês e contar todos os seus problemas lá, e ele vai te ajudar, ele ou ela vai te ajudar a solucionar. Mas aqui não foi uma consulta, tá? Aqui foi só um bate-papo, apesar de eu ter feito algumas consultas, mas foi um bate-papo, e em breve a gente volta a conversar com a doutora Maura novamente, né? Isso. Lembrando, pessoal, que o programa ele não substitui nenhuma consulta. A gente traz os especialistas aqui para nortear a nossa procura. Então, se você tem uma dor física, se você tem um problema emocional, então a gente está trazendo os especialistas para vocês saberem qual profissional buscar para resolver o seu problema. Então, a gente teve o prazer de receber hoje a doutora Maura aqui. Com certeza, né, Gil? A gente vai ter ela outras vezes aqui com outros temas. Se vocês tiverem dúvida, pode encaminhar aí nas redes sociais, no direct, no Instagram, pergunta no YouTube. Nas nossas redes, podem mandar pergunta e sugestões de tema. Ela vai estar aqui sempre para responder e outras vezes com os temas aí que a gente vai trazer nas próximas vezes, né, Gil? Lembrando sempre que o currículo completo do convidado fica à disposição na nossa descrição. Você pode acompanhar lá. O currículo da doutora Maura, como todos os outros que nós já convidamos aqui, é extenso, então a gente deixa sempre na descrição, para você poder sempre estar olhando lá. E em breve ela volta a conversar aqui com a gente, pelo menos eu espero, né? Espero que ela tenha gostado. Espero que em breve ela volte. Que a ansiedade dela tenha passado. Passou, né, Maura? Passou, adorei. E agora virou a nossa ansiedade dela voltar em breve. Lógico. E eu estou ansiosa pelo próximo convite. Opa. Eu adorei. Já está feito, então vamos agendar uma data com um novo tema. Exato. Que você pode sugerir pra gente. O tema que Muito você quer que a doutora aborde aqui, que a gente aborde com ela, que ela explique a gente. Eu sou o peixe fora d'água, né? As duas são da área da saúde e eu não sou. Eu sou fora d'água. Não, mas você é da saúde. E a gente não é do jornalismo, a gente precisa de alguém para mediar conduzir essa entrevista. Aqui, com certeza. Então, em breve a gente volta a conversar. Saúde sem jaleco, underline, aliás, saúde underline sem jaleco, Isso. saúde underline sem jaleco. Instagram, Facebook. Facebook. Estamos lá. YouTube, o episódio completo. YouTube, Spotify, o episódio completo toda quarta-feira às 19 horas a estreia. Depois fica lá. Também temos um canal de corte. É isso aí, tem o canal de cortes também. Que rende bastante material. Também tem bastante material lá no nosso canal de cortes. Estamos começando, estamos aí com alguns episódios no ar.
Agradecemos sempre os nossos convidados que sempre trazem aqui. Lembrando, é sempre ciência, tá? É sempre tudo que é dito aqui é com ciência e com espacinho ciência. É tudo baseado em estudos de pessoas que passaram anos aí pesquisando, conforme também a doutora também faz, ela também é uma pesquisadora, ela também trabalha nessa linha de pesquisa, além de professora universitária, enfim, o currículo vai estar na descrição. Aí você acompanha É grande. você acompanha lá Procura na aí descrição. embaixo que você vai ler aí. Doutora, quer deixar a rede social? Não sei se eticamente pode, se não pode. Pode, tem uma rede social que é pública, né? O @psicóloga Maura Neves. E foi um prazer imenso estar aqui, gente. Quero agradecer muito o convite, Obrigada. Elis, Gilmar. E teremos outros, sim, com certeza. Com certeza. Se vocês quiserem, estarei aqui. Queremos, com Obrigada certeza. pela audiência também. Até quarta-feira que vem com mais um episódio do Saúde Sem Jaleco.